Você quer estudar igual quem passou na residência em uma das especialidades mais concorridas e nas melhores instituições do país? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar 10 dicas e mais uma vez tem dica bônus de como estudar com excelência para as provas de residência médica, que eu, Matheus Tavares, residente de otorrino na Escola Paulista de Medicina e aprovado também nas principais instituições do São Paulo e do Brasil, usei na minha preparação e ajudei tanto o meu grupo de estudos quanto os alunos que fizeram parte aqui da mentoria a serem aprovados nas provas que eles mais queriam. Se você não assistiu o vídeo anterior do nosso canal, nós falamos sobre os erros mais comuns que as pessoas cometem ao estudarem para a prova de residência. E como prometido, agora finalmente vamos falar de como acertar na preparação. Relembrando o tripé da nossa mentoria, a gente tem a parte de métodos de estudo, produtividade ou performance e também mentalidade, que são as frentes que a gente vai abordar quando estivermos falando de preparação para a prova de residência. E mais uma vez, começando com a parte de metodologia de estudos, que vai ser o foco desse vídeo. A gente vai dividir em dois, tá? O primeiro vai ser sobre metodologia, o segundo sobre performance e mentalidade. Então, o primeiro acerto da parte da metodologia é ir de forma precoce para o estudo prático. Tá? E aqui eu já quero trazer dois conceitos para vocês. O primeiro é que o estudo ativo vai ser seu maior aliado para o aprendizado, ou seja, para a memória a longo prazo. Você vai aprender a matéria de fato por meio do estudo ativo, que também pode ser chamado de estudo prático. A gente comentou na última aula, mas para relembrar, a gente tem quais são os tipos de estudo ativo que a gente tem: resolução de questões, provas na íntegra, simulados, flashcards, entre outros, mas esses quatro são os principais que a gente recomenda aqui na mentoria. Antes que você brigue comigo pelo segundo conceito, você talvez também seja igual eu. Nunca fui uma pessoa boa para assistir aula. Ficava com muito sono, não conseguia prestar atenção e sempre aprendi melhor através da leitura. Porém, o estudo para residência ele é diferente. Eu vou te explicar por que o custo-benefícios das videoaulas é melhor do que o da leitura. Independente da forma que você aprende melhor, tem que concordar comigo que a mesma quantidade de conteúdo passada através de uma aula leva muito menos tempo do que através de leitura, seja de apostila, de livro, de resumo, principalmente com as boas aulas que os cursinhos oferecem hoje em dia. E unindo o conceito anterior, menos tempo no estudo ativo, ou seja, na aula, na leitura, mais tempo você vai ter para o estudo ativo. Logo, o custo-benefício da aula é muito maior do que o da leitura. Mas que fique claro aqui entre a gente que não é para você fazer o estudo teórico de mau jeito, com pressa, para você ter mais tempo para fazer questão. Não, ele tem que ser feito com qualidade. Mas essa questão de que com a aula a gente vai levar menos tempo para ver o mesmo conteúdo do que pela leitura. Beleza? Continuando, eu quero que o seu contato com o estudo prático seja o mais precoce possível. E aqui a gente tem o quê? Se é um tema que você nunca viu na sua vida, ou você viu só há vários anos durante a graduação, comece assistindo a aula, mas vai logo para as questões. A gente vai falar ali depois, pelo menos 24, 48 horas é um bom tempo para você dar de intervalo entre a aula e o começo a fazer as questões. Mas detalhe que não é para você ver uma semana inteira de aula e só depois ir para as questões. A ideia aqui, a proporção, é para cada 2 a 3 horas de aula, 30 a 60 questões do mesmo tema, ok? E se é um tema que você já estudou, já fez questões de prova de residência antes, é a revisão de um tema que você não vê há alguns meses ou semanas, melhor do que ir direto para a aula, às vezes vale a pena fazer um bloco pequeno de questões antes. 10, 15, 20 questões para você pincelar o que sabe, o que não sabe, o que lembra, o que não lembra, o que as questões mais gostam de cobrar, menos gostam. Depois, se sentir necessidade, você assiste a aula já de forma mais direcionada por conta dessas questões que você acabou de fazer. Ou se já sentir segurança, segue fazendo as questões. Então, assistiu a aula 24, 48 horas depois, iniciar questões do tema. Evita deixar para a próxima semana, tá bom? Para você não se perder aí no cronograma. Quantas questões fazer após a aula? Aqui na mentoria, a gente recomenda
de 30 a 45 questões por bloco, um número adequado. Acima disso, as questões já começam a ficar repetidas e você fica enviesado para acertar as questões, porque às vezes você pode saber a resposta porque em questões anteriores você viu uma parecida, então não é de fato você estar tirando o conhecimento da sua cabeça para acertar aquelas questões, tá? E também você precisa deixar tempo, energia e mais questões para você revisar esse mesmo tema depois de um tempo, beleza? Pessoal, segundo acerto, prova na íntegra e simulados desde o começo do ano. Na prova de residência, igual na vida do médico, você vai ver que a prática é muito diferente da teoria. E aqui, o quanto antes você souber disso, melhor, que você vai ter mais tempo para identificar os seus erros, trabalhar para corrigir e também aperfeiçoar sua metodologia. E aqui a gente vai separar em 3 grupos. O primeiro grupo é a galera que está no seu primeiro ano de estudo e vai prestar prova só no ano seguinte. Por exemplo, o pessoal que começa a estudar no 5º ano. Aqui, a frequência de prova simulada, a gente recomenda 1 por mês. Preferência para simulados, principalmente aqueles que abordam os temas que você já viu até tal época do ano. Geralmente esses daqui são oferecidos pelo próprio cursinho que você está fazendo. Pode manter essa frequência ao longo do ano. A ideia aqui nesse primeiro ano de estudos é aprender a ter hábito e regularidade, tanto dos estudos quanto da confecção de provas na íntegra. O próximo grupo é quem está no primeiro ano de estudos, mas presta prova naquele ano, tá? Aqui a gente vai precisar fazer uma prova ou simulada a cada 15 dias. E preferência para provas antigas dos últimos 5 anos das instituições que você mais quer. Também vale a pena pegar outras bancas para aprender a adquirir bagagem, só que a gente vai conversar disso depois. Essa frequência de uma prova a cada 15 dias, ela precisa aumentar ao longo do ano. E o que vai ditar isso é o tempo que você está levando para corrigir cada prova. Outro tema que a gente vai falar depois, beleza? O último grupo é quem está no 2º ano ou mais de estudo e presta prova esse ano também. Aqui, pessoal, eu espero que se você estudou direito, você tenha bagagem para fazer uma prova por semana. Ou seja, preferência de novo aqui para as provas antigas, igual no 2º grupo, tá? Se tiver com muita dificuldade mesmo, pode fazer uma prova a cada 15 dias, mas essa frequência não pode durar muito, tá? E de novo, essa frequência precisa aumentar ao longo do ano. Meu máximo foram 5, 6 provas em uma semana. Mas o que eu recomendo é até 5. Lógico que você não é obrigado a chegar nesse número, porque isso daqui tem que ser feito com qualidade. Tanto a prova quanto a correção. E ainda tem que sobrar energia e tempo para você revisar e aprofundar os temas que você está errando mais ou que está caindo com mais frequência. Então vamos seguir. A terceira dica está mais para a parte da mentalidade, mas vai fazer sentido quando eu falar do próximo acerto, do número 4. Então o que é o número 3? Quem não erra na preparação, erra na hora da prova. O ponto que eu quero trazer aqui, colocar na sua cabeça, é que você vai errar. Todo mundo erra. Tem gente que erra antes, corrige logo e rápido. Mas quem deixa para errar só lá no final, às vezes não vai dar tempo de corrigir e vai se ferrar na hora da prova. Todo mundo vai continuar errando, pessoal. A ideia aqui é que quem passa na residência não é quem acerta mais, é quem erra menos. Então, o ponto principal que eu quero trazer aqui com vocês é para vocês não se abalarem com os erros durante os estudos. Use eles como motivação para você estudar mais. O erro está colocando na sua mão o caminho que você precisa seguir para você acertar. Se você começa a corrigir mais seus erros, você vai ter mais bagagem para acertar. Então, segue os seus erros, usa seus erros para fazer você chegar na sua aprovação. A gente vai conversando disso aos poucos. Então, como eu dei spoiler, o 4º acerto vai ser trabalhar em cima dos seus erros. Eu já avisei que você vai errar. Então, se você trabalha em cima deles, você tem mais vantagem, se você não se abala por conta deles. De forma lógica e simples, como que você aumenta
a sua nota da prova. Você precisa de duas coisas: continuar acertando os temas que você acerta através de revisões e começar a acertar os temas que você está errando através do estudo, da correção, mas também precisa da revisão para você não esquecer isso que você aprendeu. Então, os dois são muito importantes. Você não pode deixar de revisar os temas que você acerta, porque senão ele vai acabar virando um tema que você vai errar. Mas a forma de você usar os seus erros é analisando principalmente as suas provas na íntegra. Ou seja, depois que você fizer a prova, anota o que você errou em cada uma das áreas da prova. GO, preventiva, pediatria, clínica médica e cirurgia. Anota cada uma dessas. Depois você tem que estudar esses temas que você errou, ou na mesma semana, ou no máximo na semana seguinte. E repita esse processo toda a prova que você fizer. Eu sei, vai ficar maçante, vai ficar chato, vai ficar monótono, mas esse é o ponto que eu quero que vocês cheguem. Já comecem os estudos colocando na cabeça de vocês que 90% da sua preparação vai ser do mesmo jeito. Não tem mistério. É fazer a mesma coisa todo dia, claro, desde que dê resultado. Que a excelência é um hábito. Pessoal, vai ser ruim, não vai ser nada fácil. Se você achou que isso aqui era Disney, você está completamente errado. Eu não vim aqui para facilitar a sua vida. Eu vim aqui, às vezes até para dificultar, mas eu vou te ajudar a ter mais resultado, tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? Através das métricas. Então, o quinto acerto é anotar métricas de estudo, porque estes vão ser o guia para a sua evolução. Além das métricas mais minuciosas da prova na íntegra, que a gente comentou ali anteriormente, de analisar o que acertou e o que errou, o foco aqui vai ser o volume de estudo, as métricas para mensurar isso daí. E as principais que usamos aqui na mentoria são horas líquidas de estudo ativo. Essa parte das horas líquidas quer dizer o quê? O tempo que você está 100% focado na tarefa. Ou seja, comecei um bloco de questões, por exemplo. Fui lá, liguei meu cronômetro. Pausei para ir no banheiro, vou lá e paro o tempo. Pausei para fazer um descanso, vou lá e paro o cronômetro. Então, quando eu voltar, vou lá e ligo. Então, tem que ser o tempo que você está completamente sem nenhuma distração. Próxima métrica de estudo é o número de questões. Depois, percentual de acerto e horas de estudo passivo. As três primeiras são as que a gente mais usa. Porque o nosso estudo ele tem que evoluir. A gente vai falar disso depois também. Mas qual que é a ideia? A ideia da evolução é o seu do presente, o você da semana atual, o você do mês atual, ser melhor do que a semana ou do mês passado. E a gente pode ganhar em três categorias. Ou no volume de horas, nas horas líquidas de estudo ativo, ou no número de questões, volume de questões, ou no percentual de acerto. Beleza? A quantidade de estudo ativo, quantidade de estudo passivo, é mais para você comparar com a quantidade de estudo ativo que você está fazendo. Por quê? No começo, você pode ou deve, da forma que eu recomendo, manter uma relação de 50% do tempo de estudo ativo, os outros 50% de estudo passivo. Mas progressivamente, quanto mais perto da sua prova de verdade você tiver, a porcentagem de estudo ativo ele tem que ser maior. Só um detalhe, perceba que você não vai deixar de fazer o estudo teórico, pois sempre que você corrige ou aprofunda uma questão, você está fazendo estudo teórico também. E ao revisar seu caderno de erros ou anotações, buscar um conceito novo na apostila ou outro material no meio dessa correção, para você complementar o comentário que o cursinho te ofereceu ali na correção da questão, isso tudo é estudo teórico também, junto com o estudo ativo, tá? Então esse é um macete bom e uma noção para vocês terem. Então, outra métrica importante, principalmente para o pessoal que presta prova esse ano, está no ano de prova, é o tempo que você vai levar para corrigir sua prova na íntegra. Lembra que eu avisei que a gente ia falar disso? Mais uma vez, o tempo que você leva para corrigir tem que ser tempo líquido, tempo que você está 100% focado na tarefa.
Até porque no começo você vai errar muito e vai demorar para você corrigir tudo isso. Então, no meio dessa correção, não dá para fazer de uma vez só. Você vai ter que tirar pausas para descanso. Quando for fazer isso, pausa o cronômetro. Beleza? Então, e quando o seu tempo médio de correção diminuir de 20 a 25%, provavelmente seja o momento de você aumentar seu volume de provas, diminuir o intervalo de dias entre uma prova ou outra, desde que encaixe na sua rotina. E por que o tempo de correção diminui, pessoal? Porque os temas nas provas, que caem nas provas, eles se repetem muito. Um tema que você viu nas últimas 5 provas, você corrigiu em todas as 5 provas, na sexta vez, eu espero, se você estiver corrigindo, estudando direito, você não vai precisar de uma correção tão elaborada. Você não vai levar tanto tempo para corrigir o mesmo tema de novo. Então, consequentemente, você vai ganhando tempo nesses temas mais frequentes que você vai começar a dominar, se você estiver fazendo bem feito, tá? Então, continuando, o sexto acerto é o estudo progressivo e controlado, que a gente também já deu uma pincelada, já deu uns spoilers sobre isso. A parte de progressão vai ser em relação às métricas. Então, a gente vai aumentar principalmente o número de horas de estudo ativo, horas líquidas, só para deixar claro mais uma vez. Vou falar bastante para ver se vocês entendem isso de uma vez por todas. Ou também no número de questões. A porcentagem de acerto ela vai ter que ser uma consequência inevitável de você aumentar os outros dois que a gente acabou de falar, desde que seu estudo esteja sendo feito com qualidade e atenção. E por que o estudo tem que ser controlado? Porque você não pode gastar toda a sua energia de uma vez, senão você vai ficar sem combustível e seu carro vai parar no meio da estrada, você vai desistir no meio do caminho. Mas ao mesmo tempo, você também não pode ser econômico nessa progressão, senão provavelmente você vai ficar para trás dos seus concorrentes. Também não pode ser o barato que sai caro. Então vamos traduzir isso daqui. A ideia é fazer no mínimo 250 questões por semana até 1000. Esse número tem que ser uma regra? Não. Calma que a gente vai falar disso no final. Então essa é uma boa faixa para você progredir ao longo do ano. Isso daqui dá uma progressão de a cada mês aumentar de 50 a 75 questões por semana, até o mês ali de outubro ou novembro, que é quando de fato começam as provas de verdade, que aí nossa estratégia muda de certa forma. Em relação às horas, de 15 a 40 horas de estudo ativo por semana. Lembrando, horas líquidas. A progressão disso daqui vai ser a cada mês aumentar 2 horas e meia por semana. Tá? Então, pessoal, presta muita atenção. Isso tudo é uma estimativa e um guia, não pode ser uma regra. Você tem que ser flexível quanto a isso. Isso daqui tem que ser individualizado e tem que estar alinhado com o planejamento e o cronograma que você montou. Outro ponto que a gente vai falar daqui a pouco na próxima aula. O foco não pode ser na quantidade. O foco de vocês não tem que ser seguir esses números. Tem que ser na qualidade. Então, não é regra, mas é um caminho excelente para você seguir se o restante da metodologia estiver encaixado. Então, constantemente, você precisa analisar suas métricas e autoavaliar como você está estudando. Sempre pensando no que você está fazendo de certo, no que você está fazendo de errado, no que você pode melhorar, corrigir. Para isso existem as métricas, para você ter material para analisar. Mas você também precisa se policiar além das métricas de estudo também. Ficou claro? Pessoal, a gente terminou aqui a parte de metodologia de estudos. Nosso próximo tópico vai ser performance ou produtividade e a parte de mentalidade também. Eu vou dividir o vídeo, vou encerrar por aqui para não ficar muito grande. Então, muito obrigado pela sua atenção, foi um prazer enorme, te espero na próxima aula. Qualquer dúvida, manda aqui nos comentários ou na DM ali do Instagram que eu coloquei aqui no canto. E geralmente eu abro caixinha de pergunta lá também, vocês fiquem à vontade. Abraço!